Vamos agora para um bate-volta bem rapidinho. Mito ou verdade? Porta vermelha traz boa sorte? Não. Acabou já. Na realidade, assim, a cultura chinesa tem a mística que sim. Mas isso não é feng shui, isso é cultural. Olha Da só. tradição chinesa. chinesa. É uma cor de Isso. prosperidade. Isso, exatamente. O uso das técnicas muda o destino ou a sorte? Não muda o destino à sorte. Ajuda você a entrar no seu caminho. Olá, bem-vindo ao podcast da Casa Sul, ou Em Casa Pode. Em Casa Pode, porque aqui tudo pode, a gente tem aquelas conversas diferentes e hoje eu tenho uma pergunta aqui já começando. Feng Shui é ciência ou misticismo? Eu estou aqui com a Júlia, tudo bem, Júlia? Oi, tudo bom? O que você acha, Júlia? É ciência ou misticismo? Vamos descobrir? Bom, vamos descobrir. Eu acho pra mim que é como horóscopo. Se é bom, eu acredito. Se é ruim, eu falo, não, acho que não é bem assim. Então, mas eu quero mudar a minha ideia hoje. Por isso que a gente tá aqui com a Carolina. Estamos aqui com a Carolina Henares, mas antes de começar, eu quero agradecer a Eletro Rastro, que é o apoiador desse nosso projeto do podcast. A Eletro Rastro tem 5 mega lojas em Curitiba. Ali você encontra tudo o que é referente à iluminação, desde aquela iluminação mais técnica, a iluminação decorativa, peças que você vai conferir na loja, como essa aqui que está decorando hoje o nosso cenário. Mas vamos lá, então, conversando aqui com a Carolina Henares. A Carolina é uma arquiteta que trabalhou por 10 anos e depois ela descobriu alguma coisa muito interessante e que faz parte da sua carreira, que é o Feng Shui. Tudo bem, Carol? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho do seu começo de carreira, como que você chegou hoje nesse nosso assunto. Eu que agradeço, poder estar aqui com vocês. Bom, como você disse, eu sou arquiteta de formação. Eu iniciei minha carreira trabalhando no escritório do Manuel Coelho. Por lá fiquei por praticamente 10 anos com grandes projetos ao longo dessa jornada toda. E eu senti a falta de alguma coisa na arquitetura. Fui em busca inicialmente das construções sustentáveis, que estavam começando esse olhar das certificações e da percepção ambiental. E não achei ali o que me faltava. Eu venho de uma família que lidou por muito tempo. Meu pai é médico e trabalha com medicina tradicional chinesa. Eu falei, opa, óbvio, aquele óbvio que a gente não enxerga. E aí me deparei com Feng Shui tradicional, ou Feng Shui tradicional, e a partir daí comecei a estudar. Fui até o Rio de Janeiro, fiz toda a formação presencial, e não parei mais. Na realidade. Então, foi o seu pai que te inspirou a entrar nessa área? No Manuel Coelho, você trabalhava com interiores ou era arquitetura? Não, o Coelho era basicamente arquitetura. A gente fez a Universidade Positivo, o Teatro do Positivo, a sede da Volvo, o Hospital do Rossio, foi desenho meu. Expo Barigui. Poxa, projetos enormes. Enormes. Tínhamos também residência, mas a grande maioria dos projetos eram projetos de grande porte mesmo. E aquilo não te... Aquilo me motivava, eu amava trabalhar com isso, O Coelho e o Antônio são profissionais. Coelho já falecido, mas o Antônio até hoje são profissionais maravilhosos, mas eu sentia falta de sentido no que a gente estava fazendo, no que a gente estava colocando ali em prática. Por que a abertura tem que ser aqui? Por que a porta tem que ser aqui? Por que o escritório tem que ser nessa posição? Algumas coisas de uma boa arquitetura, ok, faziam sentido, mas eu sentia falta de alguma coisa, que eu não sabia explicar, não conseguia entender, e eu lembro exatamente da cena até hoje, eu entrando no escritório do Coelho, falei, Coelho, eu vou ter que passar um mês no Rio de Janeiro, tudo bem? Porque eu quero estudar isso, E ele me permitiu ficar fora do escritório por todo esse tempo, e eu voltei outra pessoa. Não tinha mais como não usar do Feng Shui, do Feng Shui na arquitetura. E ali é um escritório que já estava todo consolidado, então a partir daquele momento deu mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, eu me desliguei do escritório e abri meu próprio escritório de consultoria. Então, deixa eu contar. Ela já tem mais de 200 projetos, inclusive em multinacionais, e a gente nem imagina que às vezes o Feng Shui está nas nossas vidas. Sim.
Nós fizemos uma enquete com vários profissionais e pessoas que seguem a Casa Sul e eu já vou começar com essas perguntas, porque é bem prática. A Carolina tem muito conhecimento, um conhecimento feito, inclusive fora do Brasil, nas escolas tradicionais, e por isso que nós trouxemos: é misticismo ou é ciência? Bom, nas nossas pesquisas, para a ciência dos ocidentais, não é ciência, porém, para os chineses, já é milenar. Então, acho que isso mais ou menos todo mundo sabe. O Feng Shui pode ajudar qualquer pessoa? Existe alguma relação com espiritualidade e misticismo? Essa aqui é uma pergunta da Isabela Cantu, uma arquiteta. Oi, Isabela, obrigada pela pergunta. A primeira, né? Pode ajudar qualquer pessoa? Sim, com certeza, não tem restrição alguma. A segunda pergunta, se está ligada à espiritualidade é espiritualidade, né? O termo espiritualidade e misticismo, isso, né? Existe alguma relação entre espiritualidade e misticismo? O misticismo é tudo que é místico, no sentido também de que não é palpável. Por esse lado, sim. Né? A gente está lidando com padrões que a gente não enxerga. A gente só sente. É aquela percepção de você entrou no espaço, opa, é bom ou ruim, ou as coisas começam a se repetir e algumas coisas sempre acontecem dessa forma. Nesse sentido, sim, porque não é visível. Mas é palpável. A percepção, ela é palpável, ela é tangível, né? Mas ainda assim é uma percepção. Então, por isso que fica nesse limbo, digamos assim. Trabalha-se com energias, então pode-se dizer que é algo mais espiritualizado do que material. Também pode-se dizer que sim. Mas não é espiritualista. Eu não estou mexendo religioso. Nem religioso e nem que eu estou lidando com entidades ou forças sobrenaturais. Eu estou lidando com energias. É isso que eu sinto até a pessoa quando ouve, né, falar em Feng Shui, né, para os brasileiros. Eu sinto que existe talvez um desconhecimento e um preconceito, né, de não saber exatamente do que a gente está falando. Então, eu queria, Carol, que você desmistificasse, explicasse, assim, preto no branco, o que é o Feng Shui? Desculpa te interromper, mas nós temos várias perguntas aqui que vão muito dentro dessa tua dúvida. Também, as pessoas perguntam. Mas eu como leiga, eu queria saber primeiro o que é, para depois a gente entrar no questionamento. Vai nesse sentido aqui, por exemplo, a Elise Bacila, ela fala, né, ela também conhece, ela pergunta: será que isso não eram normas praticadas pelos chineses antigamente, de bom senso? Porque o que se falava na época? O melhor lugar, então, terreno mais alto, o arejado, o bem iluminado. O que você diz a respeito disso, já encaixando a pergunta da Júlia? Né? Sim, o Feng Shui, o Feng Shui ele nasceu para a escolha do melhor local, para a gente posicionar, para eles posicionarem os impérios e os templos e as casas principais. Primeiro, né, estava fechado ali, restrito a quem tinha o conhecimento, quem tinha o poder. Não era do público em geral, não era dos camponeses esse conhecimento. Então, eles escolhiam estrategicamente posições para se colocar. Esse foi a origem, de fato, do Feng Shui, do Feng Shui. A partir da urbanização das cidades e tudo mais, surgiram novas técnicas. Então, o que a gente utiliza hoje foi os primeiros registros das técnicas que a gente utiliza hoje nasceram mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo, tá? E os registros anteriores têm muito mais do que isso, desses impérios e tudo mais. O que a gente utiliza hoje que se consolidou na linha do tempo? Analisar o espaço construído, porque não existe Feng Shui sem espaço construído. A gente escolhe, sim, os melhores locais, mas não é o mais alto, porque o mais alto é muito yang e vai te deixar vulnerável. São posições, sim, que te tragam segurança, mas também que as direções de porta, janela, áreas de permanência, consolidem a energia do propósito daquela pessoa
ao longo do tempo. Então, a gente trabalha, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto com pelo menos 40, 60 anos de abundância, prosperidade e bem-estar. Então, é um olhar a longo prazo. E não é somente a posição no espaço que vai te ajudar. A gente precisa olhar layout, a gente precisa olhar direções e aberturas, forma em que essa construção vai ser feita. Seja para uma residência, seja para um espaço comercial. Por causa dessa energia que a gente estava comentando, que é o Qi. O Qi, exatamente. Que ela é uma energia que o Qi passeia pela casa. Ele está na casa, ele flui na casa. Assim como o vento, assim como a iluminação entra e tudo mais. Tanto a iluminação quanto o vento, o ar são formas de Qi, dessa manifestação do Qi. E sim, corrobora um pouco com o que ela comentou, né? O que a pergunta é. Mas não é só favorável, isso também, né? Ter boa iluminação, ter boa ventilação, conexão no meio externo, perfeito. O caminho é esse mesmo, consolidado com uma boa arquitetura. Contudo, a gente tem no Feng Shui estratégias para fazer com que essa energia entre pela melhor direção. E aí a gente vai ter uma dupla ativação, digamos assim, porque no momento em que a construção ela é consolidada, a gente estabelece o padrão energético da Terra, que a gente tem campos eletromagnéticos, norte e sul como polaridades, tem uma série de linhas eletromagnéticas que o pessoal da aviação usa isso todos os dias, o pessoal da navegação usa isso todos os dias, o Google para as transmissões e etc. Isso existe, não é nada místico. A Terra é envolvida por campo eletromagnético, isso gera influência em nós. E também temos a influência dos astros, da Lua, do Sol e de todos os outros planetas. É impossível dizer, imagine, se só a Terra, que é pequenininha, tem esse campo eletromagnético, imagine os outros astros que estão ali. Então, a gente tem essas duas energias que, ao momento em que a gente consolida um padrão, uma construção, melhor dizendo, que ela se torna habitável, seja para um espaço comercial, seja para um residencial, mais uma vez, a gente consolida isso num determinado tempo, numa determinada posição, numa determinada direção. E a partir daí a gente consegue fazer uma leitura numérica, fazemos alguns cálculos para identificar o que é que está em cada uma dessas direções. E aí a gente consegue dizer se isso é bom, se isso não é bom, aonde tem que ter abertura, aonde tem que ter permanência. E se a gente estiver avaliando um espaço já construído, como é que eu consigo harmonizar esse local para que as pessoas ali dentro vivenciem aquele espaço da melhor forma possível. Então, a pergunta da Patrícia Peralta, também arquiteta, ela fala se é uma técnica parecida hoje com a neuroarquitetura, a biofilia, a arquitetura do bem-estar, possuem sinergias com o Feng Shui. E qual seria o maior diferencial? Ok, sim, como a gente estava até conversando um pouco antes, né? Essas novas teorias e ciências que têm surgido trazem um olhar ocidental, oriental, melhor dizendo, para essa técnica ocidental, sobre os aspectos da ciência e acadêmicos, algo que o Feng Shui não conseguiu. É a mesma coisa sobre um ponto de vista diferente, né? A neurociência, a neuroarquitetura, a biofilia tem seus parâmetros diferentes, tem categorias que eles estudam de qualidade do ar, qualidade da iluminação, assim como a construções sustentáveis de uma forma em geral, como se a gente fosse lidar com certificações, wellness, por exemplo, né? O Feng Shui, ele traz uma percepção de uma energia que é o Qi, que não é mensurável. A gente não consegue pegar um equipamento e ir lá e medir o Feng Shui, o Qi daquele espaço, e nem o potencial que aquele ambiente tem. Então, acho que a grande diferença está aí. Nas harmonizações, a forma da gente deixar o ambiente agradável e bem utilizado e com qualidades que as pessoas vão perceber e sentir, perfeito, a sinergia existe. Inclusive, eu já trabalhei em um projeto em que a gente unia as duas técnicas, né? As harmonizações do Feng Shui sendo feitas sob o olhar da biofilia, do design biofílico. Foi maravilhoso. Certo.
Aqui uma pergunta da Janete Krieger, que ela é de Camboriú. Ela pergunta, qual a melhor reação que você já viu nas pessoas de terem um tempo de uso em uma casa projetada? Testemunhal. Um testemunhal. Uhum. E a outra é, e qual a situação mais desafiadora que você enfrentou? Porque a gente sabe que muitas pessoas não acreditam, mas por conta de ser um casal, um acredita que quer fazer, o outro não, ou numa empresa, como você tem vários casos. Conta esses casos pra gente aí. Legal. Bom, o mais desafiador, começando do final, né? Eu estou, na realidade, desenvolvendo um bairro, um condomínio inteiro, desde o desenvolvimento urbano até mesmo as áreas comuns dessa área toda. São mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Então, esse eu considero o meu maior desafio. Em Curitiba? Não, é no norte do Brasil. Então, esse eu considero o meu maior desafio até o momento, né? Mas eu já tive desafios, assim, mais pessoais. Mas o maior problema é aquele cliente que não aplica as harmonizações. Que quer que somente ao falar as coisas se transformem de forma mágica. Eu sou consultora, eu não coloco a mão na massa, né? Então, a pessoa precisa aplicar. Né? Então, as harmonizações precisam ser feitas, no caso de harmonizações. No desenvolvimento de projeto é um pouco mais tranquilo, porque daí a troca já acontece ali mesmo e os resultados são muito interessantes. Eu tenho uma clínica, por exemplo, até que apresentei lá no outro encontro nosso, em que os profissionais, eles não têm agenda. E trabalham com alegria. E tem outros profissionais que querem ir trabalhar ali, não tem mais espaço para novas aquisições, né? Novas adesões. Eu tenho clientes que pararam de brigar marido e mulher e passaram a se relacionar melhor, a troca de ideias passou a existir sem discussão. Filhos que começam a dormir, né? Clientes que ganharam na Mega Sena, ok? Isso não é comum, mas acontece, né? Eu mesma, né? Depois que fiz a minha própria reforma. O que eu sinto mais intrinsecamente em todos os meus clientes é uma segurança interna. Eles se posicionam em suas vidas de uma forma mais estável e começam a caminhar no seu rumo, em direção ao que realmente querem. Conseguem identificar, não é isso que eu quero fazer e conseguem ter energia para fazer acontecer. O Feng Shui, ele dá essa base de segurança, de estrutura interna, de confiança em si mesmo, e aí o caminho se abre. Potencializa, então, Exatamente. Realmente. E, por exemplo, estamos aqui no nosso estúdio. Se eu sentar aqui, ou a Júlia, que mudança é essa que se pode fazer? Eu entendo que você, como consultora, hoje fala da harmonização, mas você não desenvolve o projeto arquitetônico. Não. E nem é necessário fazer uma reforma. Você pode mudar os objetos só de local? Eu posso mudar somente a sua pouca direção. Só o teu giro. Isso já, às vezes, tô falando aqui, ou se eu falar para lá... Exatamente. Às vezes, isso aqui já faz uma grande diferença. Ou, então, esse posicionamento. Às vezes, a gente está em setores distintos. Se eu inverter o layout... Bati aqui, mas se eu inverter o layout, pode ter uma diferença muito grande na nossa comunicação, na nossa troca, ou na fluidez que você tem, né? Ao se fazer ouvir. Certo. Eu tinha uma ideia de Feng Shui muito associada a espelho. Eu vou continuar aqui porque as perguntas estão... Nossa, a gente tem pouco tempo para falar de tanta coisa legal. Mas eu imaginava que, esse lugar aqui tem Feng Shui, porque tem o baguá. O baguá na porta. Aí tem isso, tem aquilo, mas eu não quero pôr baguá. A parede pintada de vermelho, não pode ter um espelho de frente para a porta. Outros dizem que pode. Eu não sabia, então eu achei que espelho de frente para a porta não pode. Olha, e o pessoal perguntou, assim, muito dentro, essa aqui foram as perguntas mais teóricas, mas agora vamos lá para as perguntas bem assertivas. Você que está com dúvida, você já vai entender e vai aplicar. Aqui, a pergunta da Cristiane Maciel. Quais as plantas e se elas possuem algum diferencial no equilíbrio do ambiente? Se todos os ambientes, de uma forma geral, podem ser adaptados para o Feng Shui?
É bastante coisa. Ela perguntou: quando vamos utilizar Feng Shui em uma casa, ele deve ser analisado ambiente por ambiente ou de uma forma geral já funciona? Então vamos para a primeira aí. Das plantas. As plantas. No Feng Shui tradicional, não existe planta ruim. A única planta ruim é aquela que é morta e que você não cuida, que tá lá mal cuidada, com água podre. Nossa, acho que eu tenho que tirar umas lá da minha varanda. Eu não sou péssima mãe de planta. Essas são ruins. Essa atrai realmente o que a gente chama de Qi, que é uma energia morta, ok? Plantas pendentes. Alguns profissionais dizem, alguns consultores falam, nossa, não, uma energia de decadência. Gente, eu olho e vejo uma cachoeira maravilhosa, poderosa ali. Não tem fundamento na teoria do Feng Shui tradicional para nenhuma planta ser boa ou ruim, com exceção de plantas mortas, água parada, estagnadas, né? Aquele vaso podre. Então, assim, alguns falam também daquelas plantas pontiagudas, cactos e tudo mais, da mesma forma. Se o cacto estiver no teu caminho, você bater nele, ele te machucar toda vez que você entra em casa, por favor, é ruim, é bom senso. É bom senso. Ou mesmo aquelas a agave, né, que é pontiaguda também. Plantas que te machucam, de forma geral, por favor, não são recomendadas, né? Mas não existe planta boa e planta não ruim. existe, as plantas têm o seu próprio Qi, são maravilhosas, são conexões com a natureza. Muito cuidado com animais, né? Que aí é sobre outro ponto de vista, que tem animais que são alérgicos a algumas plantas. Bom senso outro também. aspecto também. Com relação ao Feng Shui, não tem discriminação. Tá. Aí a outra é... se todos os ambientes podem ser adaptados para o pode, né? Sim, pelo a gente que você pode falou. fazer Feng Shui em qualquer ambiente. Certo, isso eu achei bem bacana, porque eu pensava que tinha que mudar muito a casa. Não, se eu posso mudar de nossa. lugar onde eu almoço todo dia e eu passo mal de estômago, Julia, que coisa boa. Pois é, mas você quer por exemplo, às vezes eu tô construindo e eu sei que o meu quarto tem o layout que a cama vai ficar numa determinada posição. Ali eu não vejo se tiver errado, puxa não vida, vai ter não como sei mudar. o que vai dar pra fazer, sabe? Então você já chama a Carol. teve algum, vou chamar a Carol. Teve algum caso que você viu que não tinha o que fazer, mas que vocês conseguiram contornar? Muitos. Nossa, a história que você contou na palestra lá na Inove, né, no nosso talk, é muito legal, eu queria que você contasse. Qual delas? Da criança que não dormia. Sim, uma criança pequena? Uma criança pequena, filha de uma arquiteta, Filha inclusive. de uma arquiteta. A gente fez uma pequena mudança. A gente deslocou um pouquinho a cama do menino dela. Isso fez com que a irmã quisesse ir para o quarto dela. E como se ela estivesse libertando o irmão. E passou também, a da menina a gente também mudou. Ela também, os eram irmãos dois. dormiam juntos. Dormiam juntos porque queriam. Porque ela também tinha um quarto dela maravilhoso. Então, a mãe arrumou o quarto das duas crianças. A menina topou ir pro quarto dela e tá dormindo super bem. E o menino passou a dormir bem também por conta da posição da cama. Só eu pedi pra mover a cama a 50 centímetros. Olha, viu? Então, aí todos os ambientes podem... Desculpe. Quando vamos utilizar o Feng Shui, se ele tem que ser analisado ambiente por ambiente? O ideal é a casa toda, o imóvel todo. A gente fala que é um grande tai chi. Então, é uma construção, que a partir do momento que você tem uma entrada, você tem ali uma unidade, né? Preciso fazer do meu prédio inteiro. Não, é a tua unidade. Numa sala comercial, é a tua unidade, onde a tua atividade funciona, tá? Numa casa, é a unidade da casa. É o ideal. A gente pode fazer em um quarto só, vai ser um olhar restrito. Pode. Naquele ambiente é onde se sente pontualmente, quero fazer só no meu quarto. A gente analisa de uma forma menor. O olhar, ele é um pouco menor, mas não é uma consultoria. É só um primeiro ajuste. Uma adaptação. Isso. Essa pergunta é minha. E em hospital, você já fez Feng Shui em hospital? Você fez essa clínica de odonto? Eu já fiz algumas clínicas, mas tanto hospital, de medicina quanto de odonto e outras atividades, mas hospital não. Hospital ainda não tive... Eu já desenhei hospital, como o do Rocio, enquanto arquiteta, que é maravilhoso, mas não com Feng Shui. Fica aí a dica. Eu adoraria, por favor. Porque quando a gente entra num hospital, a maioria das pessoas é um lugar impregnado de dor, de medo, de ansiedade. E então fica a dica aí para os arquitetos que forem projetar
a necessidade de saúde mental, física, espiritual nesses lugares. Exatamente. O Paulo Tabajara, também arquiteto, faz uma pergunta também bem interessante. Qual a melhor forma de equilibrar energia em terrenos que apresentam proximidade com linhas de distribuição elétrica de alta tensão ou torre de telefonia celular? Essa é bem complexa. Porque, querendo ou não, essa influência eletromagnética dessas linhas de alta tensão, elas têm um raio de abrangência muito grande, né? E as nossas paredes de alvenaria convencional não seguram tanto assim. Então, o ideal seria trabalhar como se ele criasse realmente uma gaiola de Gauss, né? Na estrutura de alvenaria, na estrutura da casa propriamente dita, com esquadrias reforçadas. Seria o melhor cenário. Esquadria reforçada, você diz essas de Esquadria vidro dupla, com não somente o vidro, mas que a vedação fosse bem feita, né? Tem algumas que tem camadas e camadas, né? Sem fazer propaganda de ninguém, né? Mas tem camadas e camadas ali de estrutura que ela é robusta mesmo, né? Tem um isolamento termoacústico, mas também ela ajuda a bloquear um pouco mais. Existem, de forma internacional, a Alemanha ela trabalha muito bem com essa influência eletromagnética e também de solo. A gente precisa trabalhar com a geobiologia na Alemanha para aprovar os projetos. Então, eles têm tecnologias com relação a isso e eles têm algumas películas que a gente pode aplicar no vidro para diminuir esse impacto eletromagnético. Mas ainda é internacional, tem custo agregado e tudo mais. Então, né? é tão forte que precisa de uma barreira física mesmo. É uma barreira física. O que é essencial, isso aqui é da Adriana Sipniewski, ela tem uma loja de iluminação. O que é essencial colocar ou ter em ambientes comerciais para a prosperidade? A entrada do estabelecimento merece um olhar especial? Sim, o que eu costumo falar para as entradas, né? As entradas, elas precisam acolher a pessoa que chega ali. Então, do lado de fora, normalmente eu peço para colocar um pórtico, de alguma forma, nem que seja um capacho, pelo amor de Deus, sem a logomarca, a gente não... Eu vi até um videozinho esses dias, eles colocaram uma bandeira dos Estados Unidos como capacho numa porta de entrada, as pessoas desviavam, por respeito à bandeira. E esse respeito deve ser dado à nossa logomarca. E eu não quero ninguém pisando a marca de ninguém. Nossa, então, eu nunca assim, tinha pensado nisso. Nem eu. Não, ainda bem que a gente nunca teve capacho personalizado. Mas não foi por isso. Só então, bem-vindo. Um capacho, sim, de bem-vindo, ou alguma coisa bonita ali para marcar aquela entrada e limpar os pés. Um pórtico não precisa ser uma forma propriamente dita de concreto, né? Mas alguma coisa que marque muito bem a porta, seja uma marquise, plantas ou vasos nas laterais, que consolide essa entrada. E para o lado de dentro, da mesma forma, como se ambientasse um hall de acolhimento, né? Pode ter ali um living, pode ter também um tapete, aí vai depender muito da área, né? Então, ambientar tanto do lado de fora como do lado de dentro, para a pessoa... Primeiro, dar uma parada do lado de fora. Então, eu não sei qual é a energia, por exemplo, que está nessa entrada. Mas, de qualquer forma, ao parar, dá uma estabilizada na energia e depois entra. E também isso equilibra, né? Essa ativação e faz com que a pessoa relaxe um pouquinho mais para entrar dentro daquele espaço e se sinta acolhida. E se for uma loja de shopping? Da mesma forma, é possível. Mas daí, trabalhar. em loja de shopping, não pode colocar nada para fora. Não pode pôr do lado de fora, mas ela consegue, por exemplo, criar uma marcação. Uma plotagem. Uma plotagem, ou trabalhar com a porta de outra forma. Algumas lojas conseguem fazer isso muito bem. Nelas dão uma desviada na porta, na circulação, para que você tenha um caminho para entrar. E ela dá uma sequência, assim, na vitrine. Muitas formas, né, de criar. Pensar. Exato. Acho que foi bem respondida. Eu estou aqui pensando na porta lá de casa, agora, se tem. Aqui, aí já vamos agora para bem prática mesmo. Qual é a melhor posição para a cama? Pergunta da Eliane Antonieto. Tem duas formas de ver. A forma física é uma parede bem consolidada atrás, com móveis de cabeceira. Então, uma parede fixa que não tem hidráulica, que não tenha janelas atrás, nem de preferência nem portas.
o criado mudo não, né? Os móveis de cabeceira, né? Nas duas mesa laterais, as mesas que laterais. Criado mudo não é politicamente antigas, correto. Eu também demorei para mudar. Né? Os móveis de cabeceira nas laterais e a cama com cabeceira. Ela voltou à moda, por sorte. Aquela cama que vem estruturada com a cabeceira. Que você moveu a cama, a cabeceira vem junto. Não é só o painel de cabeceira, nem painel de cabeceira. É a cama consolidada com essa cabeceira, porque aí sim ela te dá uma estrutura. E o segundo olhar seria de posição e direcionamento. Qual é a tua melhor energia pessoal do casal? Normalmente a gente faz essa compatibilidade. Vocês fazem do casal, porque às vezes eu ia perguntar, às vezes tem uma energia, o outro daí dorme cada um para um lado, como é que faz? Isso, a gente faz a compatibilidade do casal e o posicionamento no quarto, quando a gente pode escolher, né? Quando tem possibilidade de mais de uma parede para se posicionar, quando tem a possibilidade de mais um quarto que tenha melhor energia. Então, são alguns olhares, mas em termos físicos é isso. Parede sólida, móveis laterais simétricos, não precisa ser exatamente igual, com decorações próximas, né? E outra coisa, esses móveis de cabeceira, o ideal é que eles não passem da linha do colchão, para que não fique aquela ponta do móvel, né? Fazendo uma seta diretamente para você. Então, essa é a melhor condição. E aí entram as outras coisinhas, né? Evitar telefone ligado no quarto, carregando no quarto, televisão, eletroeletrônicos e eletromagnéticos em geral, porque realmente eles geram distúrbios de sono. Aí sim, estamos falando de ciência. Uma dúvida que eu fiquei agora que ela falou dessa ponta é que eu tenho, assim, muita aversão a tudo que é pontudo, tudo que é móvel, que tenha canto, né? Qualquer coisa da minha casa que eu tô fazendo, eu tô pedindo pra fazer sempre arredondado. Perfeito. Tem alguma coisa a ver com certeza, com Feng Shui? Tem, com certeza. As pontas, elas são setas, né? Dependendo da proporção do móvel e tudo mais, o Qi, ele como ele circula de uma forma circular, ele é como se ele ele se intensifica numa determinada direção e ele te machuca. Se tá ali, né, batendo, te machuca mesmo, gera dores físicas. Eu tinha um sofá de costas para uma quina gigantesca. Meu Deus, eu tinha dores de cabeça horrendas, era terrível. E é um fato, Assim como aqueles móveis em cima da cabeça, né? Que antigamente usava-se muito, né? Aqueles armários inteiros, da assim, cozinha, de parede. armários Não, no quarto mesmo, né? Que fazia aquele móvel, encaixava a cama no meio. Nossa, e às vezes era muito baixo, né? Então, dava até medo de você bater a cabeça e tudo mais. Aquilo ali também é uma seta terrível, gera diversos distúrbios. Então, muito cuidado. E você tem muita razão em ter fobia a essas quinas, porque elas realmente nos incomodam. Sim, isso está ligado no Feng Shui também. São as famosas setas invisíveis, que a gente chama, né? No Feng Shui tem nomes muito lindos. E talvez isso assuste muitas pessoas, né? Aí vai pro místico, assim. Exatamente, mas não. É só uma agressividade. Isso a gente traz no nosso sistema límbico até de fugir de coisas pontiagudas, né? Humano, né? Que é o exatamente, que é o ataque, né? Prateleira sobre a cama também não é aconselhável. Nenhuma área de permanência. Porque aquilo vai pesar. Ele gera como se fosse um padrão de guilhotina. Ele vai te... Algumas pessoas têm dores de cabeça, outras têm distúrbios mentais de N formas, né? E até mesmo uma desconexão, às vezes, da realidade, né? Então, as pessoas têm isso em casa, meu Deus, né? Puxa um pouquinho a cama, afasta a cama, ou coloca mais travesseiros para você escapar disso, né? Entendi. Não tem como tirar o armário agora? Coloca a cama ou durma um pouquinho mais para baixo, né, na cama, para que aquilo não fique exatamente em cima de você. E faça teste, né? Se não acredita na minha palavra, faz um teste. Fica dormindo um tempinho ali para ver como é que melhora.
tem até ar-condicionado em cima da cama, às vezes, Então, isso né? depende da proporção. Obviamente, o ar-condicionado ele é uma peça menor, né? Que tá a uma distância considerável, né? A distância faz efeito. Não é tão impactante, né? E se for esse móvel que você falou em que a cama está encaixada, que tem um móvel em cima, mas se for um sofá, o efeito vai ser o mesmo? Sim, se tiver longa permanência nesse sofá, com certeza. Ah, entendi. Bom, aqui tem uma pergunta da Regina Ciscato, é bem extensa, mas eu vou tentar resumir. Não coloque quarto em cima da garagem, volte as janelas para o sol. Ela diz, às vezes parecem questões óbvias e simples, em que alguns casos são tornados místicos. Aí a gente já falou que o móvel influencia na energia, então, portanto, caso entre uma pessoa com energia ruim, o simples fato de o ambiente ter sido pensado conforme a filosofia, essa energia é neutralizada? Boa pergunta. Que pergunta. É porque o brasileiro é bem místico, assim. Eu sinto que tem aquela coisa da, eu vou me proteger do mal olhado, das más energias. E o que o Feng Shui tem nesse aspecto? Eu carrego uma energia para essa casa, por exemplo. Existem basicamente 3 energias. Né? A energia do céu, a energia da terra, que consolida essa da residência, e a energia humana, né? Essa forma tríade. A energia humana, ela tem muita influência sobre o espaço construído, com certeza, principalmente aquelas pessoas que moram ali, né? Que conversam, que trocam ideias, que assistem televisão, dependendo do que assiste, traz aquela, né, vibração toda para dentro de casa. Isso é um ponto. Veio uma visita. A pessoa veio carregada e tudo mais. O que normalmente a gente recomenda, e foi uma das coisas que a gente falou sobre o hall de entrada. Ao criar esse hall de entrada que estabiliza a energia, a gente dá uma selada nisso. É como se a pessoa entrasse com um pouco mais de respeito na tua casa. Então, é por isso a importância desse hall de entrada. E eu aconselho os meus clientes nessa área colocar quadros e elementos que transmitam a alegria, transmitam a personalidade deles, mas também proteção. Algo que para eles represente essa proteção, independente do símbolo, da simbologia, do amuleto, do que quiser. Porque nós precisamos disso. Aqui, né, no Brasil, a gente gosta de se sentir através de elementos de decoração protegidos. Então, independente do que você escolher, pode sim colocar no teu hall de entrada como elemento de proteção. Vai diminuir o impacto dessa pessoa ali dentro. E normalmente, uma pessoa que não está afinizada com a tua casa ou com energia, com uma boa energia, ela vai embora rapidinho. É bem bom. Engraçado, né? Poxa, eu não... Isso é um ponto que acontece, inclusive, em empresas. Desculpe te cortar. Isso. E agora eu queria falar com você sobre empresa. Fiquei muito impressionada quando você me falou de um projeto em que todos os ambientes, as mesas dos funcionários estavam voltados para a parede, não as costas, à frente. E também em relação às costas, queria que você queria que você contasse essa história, esse case. É a relação realmente de poder, né? Então, você precisa dar poder pro teu funcionário. Você colocá-lo de frente para uma parede, você bloqueia totalmente a criatividade dele, gera uma vulnerabilidade muito grande. Ele vai querer sair rapidinho do teu negócio. Ele não vai querer ficar ali, gera um turnover para acabar gera um turnover muito grande, uma insatisfação muito grande. Então, é importante gerar esse acolhimento também para as pessoas, que elas estejam com essa mesma proteção, né? Obviamente que isso nem sempre é possível, mas a gente tem meios de fazer isso, através do layout, através de mobiliário, é bem tranquilo, mesmo que seja um ambiente aberto, um open space. E a gente trabalha muito isso em multinacionais e o retorno é muito favorável. Pode citar algum caso ou dois de pequenas mudanças que fizeram essa grande diferença? Tinha uma indústria, por exemplo, que eles estavam com muito problema exatamente nisso e a gente colocou alguns puffs e algumas plantas
estabilizou a energia. Mas as mesas foram mudadas de lugar. Nesse caso, não, porque as mesas já estavam num bom lugar, só que elas estavam de costas para a porta de entrada. Então, todo mundo que entrava dava de frente com aquele As local. pessoas de costas. Exatamente. E era muito vulnerável. E é como se eles apanhassem o tempo todo, né? E isso gerava um certo incômodo e essas pessoas saíam com muita frequência. E aí a gente posicionou um mobiliário e estabilizou, e aí quem ficou ali conseguiu produzir muito melhor, né? Esse é o case que me veio na mente, eu não lembro o que você tá lembrando. Não, foi esse mesmo, porque na minha casa eu trabalho muito, faço home office muito, então as costas estão para a porta, mas eu estou na minha casa. Há uma diferença isso? Quem trabalha em casa da porta, porque na tua casa está protegida, tem também? Eu não consigo mais, mesmo trabalhando em home office, eu não consigo ficar de costas para a porta, eu tenho que ter pelo menos ela no meu campo de visão. Entendi. Mas faz diferença, porque você sabe quem vai entrar, você tem o controle e tudo mais. De qualquer forma, o nosso cérebro, ele continua em alerta. Né, pera lá, eu tenho que prestar atenção. Exatamente, aí gera um pouco mais de cansaço desnecessário. Se você conseguisse ficar com as aberturas no teu campo de visão, você ia relaxar, pelo menos essa energia não seria gasta com isso e você ia conseguir produzir um pouco melhor. Então, o problema não é ficar de costas para uma janela, mas é de ficar de costas para uma porta, porque é por ali que entra uma, digamos, entre aspas, uma ameaça. Um ataque. Exato, né? É pior ficar de costas para uma porta, com certeza. Não tem problema a mesa ficar de frente para a parede, contanto que você enxerga a porta? Frente para a parede, se for uma parede sem aberturas, isso vai te bloquear a vista e você vai perder boa parte da tua criatividade. Funciona muito bem para quem precisa de objetividade, concentração. Quem quer focar. Mas cansa também. Para quem precisa de um processo mais criativo, gerar estratégia. Designers. Exato. Atenção, não pode sentar de frente para a parede. Cansa mais. Ou então, não tenho o que fazer. Eventualmente, se joga um pouquinho para trás e tenha pelo menos uma janela para você olhar, para você ter um campo de visão mais aberto, e aí você trabalha esse olhar, porque senão é muito cansativo, esgota energeticamente. Mas gente que tem a cabeça assim, cheia de criatividade, que não para, mas quer focar de frente para a parede, é o lugar. Funciona. Eu não colocaria uma escrivaninha realmente estabelecida ali. Tá. Eu teria uma mobilidade. Pode ficar aqui, pode ficar um Lzinho a não ser que você tenha uma possibilidade de trabalhar em mais de um lugar, por exemplo, dentro do teu espaço. Tá. Vamos agora para um bate-volta bem rapidinho. Mito ou verdade? Porta vermelha traz boa sorte? Não. Acabou já. Na realidade, assim, a cultura chinesa tem a mística que sim. Mas isso não é feng shui, isso é cultural. Olha da tradição chinesa. É uma cor de prosperidade. Isso, exatamente. O uso das técnicas muda o destino ou a sorte? Não muda o destino ou a sorte. Ajuda você a entrar no seu caminho. Ter bagunça, desorganização e sujeira no ambiente prejudica a energia? Muito. Bom, mas não... Né? Não, mas eu queria que ela explicasse, porque deixa eu contar, Carol, ninguém tá ouvindo. Lá em casa, elas dizem que eu tenho toque. Eu não posso ver bagunça, mas eu não acho que é toque, eu preciso dessa harmonia ao meu redor. Primeiro que muita bagunça deixa a mente muito difusa. Mas tem a ver com o Feng Shui. Isso. E tem a ver com Feng Shui. O que é o problema da bagunça? Aquela bagunça que fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Isso gera o famoso Qi, que é uma energia estagnada. Mesma coisa com a água da flor. Que é a energia morta que você Que é uma energia morta, né? Se isso se acumula e você tem aquele canto da bagunça que você vai jogando. Ou sujeira. A sujeira é terrível. A agenda de 2012. A não ser que você tenha algo muito necessário ali dentro para ser memorizado, guardado, que não possa ser reproduzido. Mas deixe guardado de forma organizada, que não junte poeira e tudo mais, né? Agora, bagunça acumulada que vai estagnando, terrível. Ok. Sofá de costas para a porta é prejudicial? Sim, ele fragiliza a nossa segurança interna. E é como se se a gente se colocasse numa posição de vulnerabilidade, em que as coisas acontecem sempre nas nossas costas, assim como a cama de costas para uma janela. Essa fragilidade das pessoas sentarem não é bacana. Certo.
Ter espelhos que refletem a cama, a porta ou o fogão não é aconselhável? A cama não é aconselhável. Um espelho, ele é um elemento muito yang. Ele expande a energia. Ele expande qualquer energia. Até me perguntaram semana passada, ele só elimina a energia ruim. Espelho não tem inteligência artificial. Ele não sabe distinguir se é uma energia boa ou ruim. Ele vai amplificar o que tiver, né? Então, assim, num quarto, a gente gostaria que ele fosse o mais possível, ou seja, que promovesse o bem-estar, que promovesse relaxamento, uma introspecção, um relacionamento de casal, mas ele não é também um motel, né? Aquele quarto não é um motel, então assim, não é adequado que a energia seja muito ativa. No motel tudo bem, então. Porque é um uso pontual, eventual e de muita atividade, é isso que se espera, né? Você pode ter cenas no seu quarto que você esconde o espelho ou mostra, não tem problema. Mas o dormir normal que a gente quer para relaxar, para realmente recuperar nossas energias, o ideal é que o quarto fosse mais não somente ativar outras coisas que são bacanas, mas o espelho também gera cansaço. Ele pode atrair energias muito difusas que a gente não quer, né? Então, pode gerar problemas de insônia e etc. Tem pessoas que têm uma energia tão desconectada e tão yang por si só que não faz diferença, né? Outras pessoas sentem um impacto com muita intensidade. E aqui também fala da porta ou do fogão. A porta, eu somente recomendo que seja de frente para a porta em casos muito específicos. Em que a energia da porta é maravilhosa e que tem um espaço super bacana e tudo mais. Senão na lateral. Né? De frente para a porta é bem arriscado colocar. Porque se você tiver uma energia ruim entrando, um padrão energético do que a gente analisa no Feng Shui entrando, você vai expandir isso. E aí, por exemplo, você tem uma energia de irritabilidade. Qualquer um, até mesmo você, a hora que entrar ali, já entra com sangue quente. Não é legal. Então, por isso que eu não recomendo. No fogão, tem a técnica do chapéu preto, que é a técnica americana, que recomenda... Que não é a tua técnica. Que não é a minha técnica. Que recomenda que tenha, assim, um espelho de corpo inteiro, né? Para você se ver de corpo inteiro na frente do fogão para aumentar a prosperidade, a abundância. Eu não tenho... na frente do fogão? Eu fiquei imaginando. Nos fundos, assim. Sim, entendi, mas... Para fogão que não é de ilha, né? Aquele que é na parede, assim. Para expandir, porque tem-se a ideia de que as bocas do fogão são bocas de prosperidade. O fogo representa a prosperidade de uma certa forma, mas eu não tenho fundamento disso nas técnicas de Feng Shui tradicional. Então, não é a minha técnica. Né? E assim, eu pessoalmente acho que talvez fique mais encardido do que traga benesses. Tem que ter muito mais cuidado. Espelho na cozinha, que é um lugar que já tem gordura e tudo. Eu fico pensando na limpeza. Daí traz a coisa da desorganização, da sujeira. E você vai precisar ser muito cauteloso e zeloso com essa condição toda, né? Tá. Não cabe a mim dizer se é bom ou ruim. Tá. Enfim. Você não recomenda, mas não, tem quem use. Tem quem use, por outros motivos. Ter excesso de cores, estampas ou de objetos no ambiente, tem a ver com... Ele se torna mais né? O espaço se torna mais Então, dependendo da pessoa, se ela é uma pessoa mais expansiva, pode ser que ela se torne um pouco mais reclusa. Então, o equilíbrio é sempre importante, né? Mas a gente sempre trabalha com bom senso. Aí também, né? eu também então, concordo. uma sala que tenha uma pessoa que gosta de acumular coisas, objetos de afetividade, mas tudo organizado, assim, mas uma sala que a gente entra que eles chamam de busy, que é aquele visual ocupado, né, de coisas. Isso traz uma energia... mais E é bom ou é ruim? Não, nenhuma das duas. Eu só sei que ele vai deixar o espaço mais Se o padrão energético que existe ali é favorável para isso, maravilhoso. Vai trazer mais bem-estar para aquela pessoa e tudo mais. Se não, pode deixar ela muito morosa, pode deixar ela mais introspectiva, mais fechada em si. Depende muito. E um espaço que, esses mais minimalistas que a gente da vê, mesma tem forma. Só uma cadeira e um negocinho e um objeto. Esses espaços são mais yangs, mais vazios, que supostamente são mais dinâmicos. Tem pessoas que não sabem lidar com isso muito bem. Numa casa, a gente precisa do equilíbrio, porque isso se tornaria um espaço muito
dinâmico demais, que você não consegue conter a energia. É mesmo, eu achei que era o contrário, porque uma pessoa dinâmica, ela precisaria estar num espaço mais limpo, mais minimalista. Equilíbrio. E uma pessoa mais, assim, acelerada, ela precisaria estar no espaço, né, com menos coisa, não sei. Uma pessoa Equilíbrio é sempre importante. Por mais que esse espaço seja minimalista, em termos de cores, é importante que ele tenha textura variada, que ele tenha não seja uma cor só, literalmente uma cor só, que ele tenha texturas, que ele tenha variações mínimas que sejam, para que o cérebro possa trabalhar também, né? Aí entra um pouco tanto da neuroarquitetura quanto da biofilia, né? A gente precisa processar as informações. O cérebro precisa trabalhar como se a gente estivesse na natureza. É tudo verde. Não é o mesmo tem tom. várias nuances. Exato. Entendi. Ter fogão novo traz prosperidade? Claro, né? Você teve dinheiro para comprar. Foi o que eu pensei, Carol. Essa também é uma das falácias ou das falas dos mitos que se propagam muito na internet, né? Claro que as coisas novas trazem prosperidade. Sim, você se sente tudo bem. lindo, tudo Mas novinho. nada E o fogão tá muito relacionado a esse olhar da prosperidade, né? Certo. Ajuda. Sempre que você for conseguindo colocar coisinhas novas na sua casa, vai te trazendo bem-estar e benesses e um olhar novo e renovação. Nesse sentido, com certeza. Certo. Não pode guardar sapatos no quarto. Se eles estiverem sujos e você acabou de entrar da rua, com certeza não. Se os sapatos estiverem limpos, não tem problema. Então, o ideal realmente Tirar o deixar sapato na porta de na entrada. porta de casa. Na porta... Na porta, tira-se sim, ali, sim. guarda-se em outro lugar, ou se higieniza e vai guardar. É energia mesmo que você traz para dentro da tua casa. Não, E sujeira, né? Sujeira. Não, a sujeira também, mas no Feng Shui é indicado. Sim. Tá, se despira. Aquários ou fontes são indispensáveis? Não são indispensáveis, mas são uma das formas da gente ativar a energia yang. Quando a gente não tem muito o que fazer, dá para pôr um elemento como esse. Então, ela acelera ou ela desacelera? As duas coisas. O aquário, ele estabiliza. A fonte acelera. É mesmo? Eu achei que porque o barulhinho de fonte também. é tão gostoso, parece Depende, que tranquiliza. né? Mas dependendo do movimento da fonte, ela acelera. Que legal. Bom, então agora as pessoas acho que vão ficar com muito mais dúvidas até, né? E querer falar com a Carol. Pouco depois, tempo, né? Para responder tempo. tanta coisa. Aqui embaixo você pode deixar suas perguntas, com certeza a Carol vai responder. A gente está em todas as plataformas, como o Spotify e também lá no nosso canal Casa Sul no YouTube. No Instagram também. No Instagram. Em casa, _pode. Isso, Em casa, _pode. pode. Que é um Instagram só só de cortes. Dos cortes, que também a gente faz muito. Mas, enfim, vamos dar umas dicas para as pessoas que ouviram, agora estão querendo mudar as coisas em casa. O que os leigos, como nós, podem hoje fazer esse olhar na sua casa, na sua empresa e fazer uma mudança? Dicas da Carol. Eu acho que a primeira é sentir. Entra em casa hoje ou na empresa e sente. O que você tá... Como é que estão os ambientes? Como é que você é recepcionado? Fizeram a pergunta do sofá e respondi pelo olhar de quem está sentado. Mas de quem entra, se o sofá tá de costas, você não vai se sentir bem recebido. Como é que tá isso? É possível mudar? Não é. O que eu posso fazer para deixar minha casa mais bonita? O que eu posso fazer para deixar o meu espaço mais acolhedor? Cores, elas estão em sintonia? Eu tenho objetos quebrados? Eu tenho plantas mortas? Isso me incomoda. Fazer Coisa uma lascada, eu não aguento ver. Fazer uma faxina, então. Uma organização. Eu tenho muito disso. Quando eu começo a deixar uma baguncinha ali, a roupa começou a ficar, falou, opa, minha cabeça tá desorganizada. Eu arrumo do lado de fora e depois eu arrumo do lado de dentro, é verdade. E fica como, eu não brigo comigo mesma, esse é um primeiro ponto, né? Não seja agressivo consigo mesmo, mas você identificar, né? Que, opa, tô deixando isso acontecer. O que tá acontecendo comigo que tá gerando isso, né? Bagunças, desorganizações, coisas quebradas, eletroeletrônicos que estão estragando, água, né? Vazamentos, infiltrações e etc. Se organize para arrumar. É uma falta de cuidado com zelo. Com o que você está para essa harmonia. Porque a casa, o espaço em que a gente habita, é como se fosse o nosso segundo corpo. A gente precisa cuidar dele também.
né? Eu estou, por exemplo, voltando à parte comercial, eu sou um funcionário, estou aqui na minha mesa, digamos que eu seja um vendedor, eu sempre fico aqui nesse lugar. Eu tenho como melhorar o meu potencial ali naquela empresa? Chefe, eu queria mudar mais para cá, porque eu fiz o Feng Shui. Às vezes você pode até argumentar de forma diferente, sim, né? Sim. Ai, não tô me sentindo bem, eu posso ir para aquela outra posição que não pega tanto ar-condicionado? Mesmo sabendo que você tá se colocando numa posição de poder, como a gente chama. Costas bem protegidas e com as aberturas no seu campo de visão. Essa é a posição de segurança e de poder. Você pode argumentar de outras formas. Você pode falar que você fez Feng Shui, né? Você pode falar que... Sim. E trazer para próximo de você elementos que te tragam um reforço do teu poder pessoal. Né? Que te tragam confiança, que te tragam... Pode ser uma pedrinha, pode ser uma foto de família, pode ser qualquer objeto que te traga essa sensação de poder e de presença. Já ajuda a equilibrar esse teu micro espaço. Porque a gente não consegue, né? Num espaço tão amplo, a não ser que a norma, né? A necessidade da consultoria venha de cima para baixo, que um funcionário consiga fazer essas modificações em si. Nossa, é um assunto tão vasto, me ocorrem tantas perguntas mais, mas eu queria trazer aí nos nossos últimos minutos alguma coisa que você pode dizer assim, sei lá, além disso, de uma forma mais geral, da pessoa se sentir, porque muitas vezes nós não sentimos que não estamos bem naquele lugar. Isso é verdade. Isso vai muito das pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Outras coisas, assim, mudar a posição. Tem como eu, sem a tua consultoria, digamos, saber isso? Tem. Ficar experimentando coisas ali de uma maneira até mais empírica. Sutil? Empírica. Para quem... Bom, por exemplo, quem tem mais de uma porta de entrada em casa ou no espaço comercial pode testar. Fica 20 dias entrando por aqui, vê o que acontece. Fica uns 20 dias entrando por ali, vê o que acontece. Se você tem possibilidade de dormir em mais de um quarto, testa também, né? Dorme aqui, vê como é que você se sente, como é que você dorme lá, para ver como é que você se sente, porque o Feng Shui é a análise da energia que existe, eu não crio nada. Então, eu só vou identificar e facilitar teu caminho, né? Mas você consegue, de forma empírica, testar tudo isso. Ótimo. Se perceber. Se perceber. E também, por exemplo, eu moro nesse apartamento, a energia dele é muito ruim, eu vou para outro apartamento e fica tudo bem. Ou uma casa. Se outra pessoa vier morar nesse lugar, a energia vai permanecer igual ou existe uma combinação? Para cada um é um jeito. Pode dar certo para um morador e para outro não. Algumas linhas de probabilidade provavelmente serão as mesmas de acontecimentos, mas cada um tem a sua própria energia, que a gente pode ler no mapa de Bazai, por exemplo, que é da cosmologia chinesa, que identifica que, dependendo do teu momento, você vai se sintonizar com determinado potencial de forma mais rápida. Ou a tua compatibilidade com a casa também pode estimular fatores de uma forma diferente da outra pessoa. Mas a energia da casa sempre será a mesma. Certo. No teu momento você diz assim, eu faço hoje um Feng Shui com você, estou morando nesse lugar, eu trabalhando nesse lugar. Quando que isso vai mudar, de repente? Vai mudar na minha vida? É imediato? Como a Cabala. A Cabala é assim, os efeitos. Na tua vida vai ser assim, e tá aí do ano 20, não sei para onde você vai ter. Que essa é a tua energia. A minha energia que você traz desde o momento do teu nascimento, né? Mesma coisa no Feng Shui? No momento do nascimento da casa ou do imóvel, ele também traz um mapa. Assim como nós mesmos, né? Então, ele tem uma estrutura única, consolidada. O que muda? Cada um desses fatores tem um momento em que ele está mais ativo e um momento que ele está menos ativo. O mapa não muda, mas tem uma variação com o tempo. Normalmente, de 20 em 20 anos, a gente precisa fazer uma renovação. Agora, estamos nos aproximando de uma virada desses 20 anos, que é fevereiro de 2024, que a gente vai entrar num novo período, que é o período de fogo, que a gente vai entrar em 20 anos no período 9. Então, é uma hora de quem já fez consultoria nos últimos 20 anos, fazer uma renovação, porque o olhar agora mudou das estrelas, dos potenciais. E a cada ano a gente tem, como na astrologia convencional, os ciclos, né? Os trânsitos. Na nossa casa, a gente também tem trânsitos, digamos assim, anuais, mensais e até mesmo diários, mas aí a influência é muito sutil. E o que a gente pode esperar desse ano 2024 em diante? Porque é uma coincidência
nós aqui, uma não viu a roupa da outra, e nós estamos todas de preto e vermelho. O mesmo tom de bordô, né? E preto. Então, também não perguntei, né? A cor influencia? Mas o que será que essa coincidência aqui de nós três também? Estamos estimulando o fogo que virá, né? O período de fogo que virá e ainda a comunicação, né? O preto é a comunicação, a assertividade, a estrela é o padrão da água, do trigrama Can, né? Assim como o azul marinho e outras faixas de cores, né? Do índigo, por exemplo. E o vermelho é fogo, né? O vermelho é fogo, é o período que a gente está entrando agora, em 2024. É um período que vai trazer, sim, muitas benesses, muitas alegrias, muitas mulheres no poder, é uma energia extremamente feminina. E não somente as mulheres, mas a feminilidade, o feminino, né? Os sentimentos, as sensações, as emoções estarão sendo cada vez mais estudadas e com respaldo, né? Também, imagem. A imagem, ela vai estar muito em voga, mas isso também traz aquela questão da extravagância e aspectos não tão positivos como o egocentrismo e etc, né? E a falsidade de uma forma geral. Mas como o fogo é uma energia de muita iluminação, de uma certa forma, essa iluminação vai ser do lado de fora, essa iluminação vai ser do lado de dentro. Então, a gente vai perceber muitas pessoas buscando cada vez mais o autoconhecimento, buscando cada vez mais se entender, e a gente vai conseguir ver um ao outro com mais verdade, né? As máscaras, dizem, né? As máscaras vão, de fato, cair, porque a gente vai identificar um ao outro, a não ser que você entre realmente num processo de ilusão, que daí é um impacto totalmente invertido do fogo, né? Então, tem aí algum... Muito assunto, Nossa! Né? Meu Deus! Muito. Quem sabe a gente faça em breve aí. Carolina Henares, muito obrigada. Não Foi dá ótimo, vontade Carol. de parar Não dá, de gente. conversar. Eu tenho tantas dúvidas ainda e acredito que quem tá ouvindo ou vendo também vai ficar com muitas dúvidas, né? É bom deixar todos os comentários aqui embaixo. Deixa aqui, Carol vai responder. Vou responder, com certeza. Ou nós, sendo intermediários da Carol. Mais uma vez, obrigada por você estar conosco. E eu quero te presentear, então, a Eletro Rastro te presenteia com essa luminária. Muito obrigada. Espero que você nenhuma ponta, não é? Ela é redondinha. Muito bem lembrada. Obrigada, Eletro Rastro também. Nosso apoiador, eletrorastro.com.br, vende para todo o Brasil. E espero que você tenha gostado, porque aqui em casa pode. Nós sempre teremos e temos essas conversas para nos conectarmos com coisas que podem fazer a gente viver cada vez melhor. Obrigada, Júlia. Obrigado, foi ótimo. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, gente.